Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo de mais uma lição, a lição de número 8. Queremos, antes de iniciar o estudo, introduzirmos-nos na presença de Deus através da oração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença em busca da Tua graça, em busca da luz celestial derramada sobre nós através do Espírito Santo. Que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos espalhados por todos os lugares. Que todos, ao abrirmos a Bíblia neste momento, sejamos iluminados pelo Espírito Santo para entendermos a mensagem que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. A lição número 8. Quem é o homem de Romanos capítulo 7? Quem é ele? Não podia ser outro, a não ser o próprio autor, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele relata no capítulo 7 de Romanos a sua experiência, a tua experiência, a minha experiência. Em outras palavras, o homem de Romanos capítulo 7, representado por Paulo, pode se aplicar a mim e a você, pois todos nós somos, na realidade, uma guerra civil ambulante. Isto é o que você e eu somos, uma guerra civil ambulante. Ou seja, nós temos dentro de nós uma guerra, uma batalha entre as forças do bem e as forças do mal, a natureza pecaminosa, a natureza carnal, que já nascemos com ela, e a natureza espiritual gerada pelo Espírito Santo. Queridos, essa guerra só existe na vida daqueles que já conhecem a Jesus. Aqueles que são completamente ímpios e nunca aceitaram a Jesus como Salvador, eles não têm esta guerra, eles não têm este conflito interior, porque eles só têm a natureza pecaminosa com a qual nasceram. Eles estão tranquilos na vida de pecados que estão vivendo, porque nem mesmo têm consciência do que seja pecado ou do que não seja pecado. Este conflito entre o bem e o mal, entre as duas naturezas, só pode existir na vida daqueles que nasceram de novo. Portanto, queridos, nesta angústia representada por Paulo no capítulo 7, a coisa mais feliz, a coisa mais alegre que aparece é a solução. Jesus é a única solução que aparece. Portanto, em Romanos capítulo 7, verso 24, Paulo, em desespero, diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da condenação? Quem me livrará desta personalidade dividida em que eu estou? E então ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é a solução. Na parte de domingo, morto para a lei. Vamos ler então agora Romanos capítulo 7 e os versos 1 a 6. Romanos capítulo 7 e os versos 1 até o verso 6. Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos. Verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Paulo não estava escrevendo a pessoas ignorantes, mas a pessoas cristãs e principalmente judeus que conheciam a lei. Por isso ele diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive. A lei não condena uma pessoa que já está morta. Logicamente que a lei tem domínio sobre os vivos, porque somente os vivos pecam, somente os vivos decidem. Portanto, depois que a pessoa morre, ele não está mais sob o domínio da lei. É isso que Paulo está dizendo, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos,
também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida e não na velhice da letra. Aqui estamos então no capítulo 7, versos 1 até o verso 6, nós acabamos de ler. Queridos, a ilustração usada por Paulo em Romanos capítulo 7, versos 1 a 3, falando do casamento, o principal objetivo de Paulo em Romanos capítulo 7, versos 1 a 3, não era considerar pormenorizadamente as leis sobre o casamento e o novo casamento. Jesus ensinou que só há uma circunstância em que uma pessoa casada anteriormente pode tornar a casar, mesmo que o cônjuge precedente ainda esteja vivo. Mateus capítulo 5, verso 32 e Mateus capítulo 19, verso 9 explicam. Nada, senão a violação do leito matrimonial, pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar o seu marido ou o marido deixar a sua esposa. O adultério é a única justificativa. O adultério, seja esta questão cuidadosamente considerada. Isto está escrito no livro Lar Adventista, página 341 e 342. Paulo não estava contradizendo Jesus. O propósito de Paulo em Romanos 7, 1 a 6, era usar o casamento, a morte e um novo casamento somente como uma ilustração. Em tempos passados, estávamos detidos sob a lei do pecado e da morte, ligados a uma vida corrupta e condenados à morte pela santa lei de Deus. Cristo libertou-nos desse primeiro marido. Que primeiro marido? O primeiro marido não era a lei. O primeiro marido era a vida pecaminosa, o velho homem que você e eu éramos antes de aceitar a Jesus como Salvador. Cristo libertou-nos desse primeiro marido, o nosso pecaminoso modo de vida anterior. Como a morte desobriga o cônjuge sobrevivente da lei conjugal, assim nossa morte para o pecado, efetuada por Jesus Cristo, libertou-nos da condenação da lei. Estamos livres para pertencer a Jesus. Considerando que o primeiro marido é o velho homem, a velha natureza que vivia subjugada ao pecado. Por isso a lei, ela dominava e ela condenava este velho homem que estava em pecado. Mas uma vez morto o velho homem, então a lei não tem mais condenação sobre ele, porque ele está morto. E então agora você pode viver uma vida nova e pertencer a Jesus, pertencer a um outro marido. Esse outro marido ao qual você e eu passamos a pertencer é Jesus Cristo. Queridos, Satanás nos domina através do velho homem. Satanás nos domina através da velha natureza. Uma vez este velho homem, esta velha natureza morrendo em Cristo Jesus, então Satanás não tem mais domínio sobre nós. E nós ressuscitamos em novidade de vida para servirmos a outro Senhor, que é Jesus Cristo. Pertencemos a Jesus Cristo. Na aplicação que Paulo faz da sua ilustração, quem ou o que morreu? Quem morreu não foi a lei, quem morreu foi o velho homem. Portanto, queridos, o problema não estava na lei, e sim na velha vida pecaminosa, subjugada, dominada, escrava do pecado. Este era o problema. No verso 4 diz, vós morrestes, ou seja, o meu velho homem morreu. No verso 5 diz, quando vivíamos segundo a carne. Quem vivia segundo a carne? Eu e você vivíamos segundo a carne. Essa era a nossa velha natureza. E o verso 6 diz, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Ou seja, não temos mais nenhuma condenação porque morremos. Quem está morto não peca, está morto. Não pensa, não age, não decide, está morto. E agora ressuscitamos para viver uma vida nova,
pertencendo a um novo senhor, tendo um outro marido. Que outro marido? Jesus Cristo. Satanás dominava você através da velha natureza. Jesus Cristo agora domina você através da nova natureza gerada pelo Espírito Santo. O primeiro marido não é a lei, mas a vida pecaminosa do indivíduo que não aceitou a Cristo como a solução da sua necessidade. O primeiro marido, em Romanos 7, 1 a 6, é o velho homem. O velho homem de Romanos 6, 6. Nós estávamos na carne antes. Enquanto ainda vivia o velho homem, estávamos na carne. Quer dizer que éramos vítimas de nossos impulsos pecaminosos, não apenas os impulsos sexuais, mas todas as nossas propensões para o mal. O que é que nos mantinha cativos? Agora que morreu o velho homem do pecado, estamos mortos para os que nos mantinha cativos. No sentido primário, era a nossa vida pecaminosa que nos mantinha cativos. Isso é no sentido primário. No sentido secundário, a lei nos mantinha cativos porque sua função de origem divina é condenar o pecador à morte, conforme diz em Romanos 3, 19 e 20. Quando fomos justificados, o velho eu pecaminoso morreu e ficamos livres dele e também fomos libertados da condenação da lei. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, a morte de Cristo tornou possível a nossa morte para o pecado e a nossa nova vida de justiça através de Jesus Cristo. Quando morreu a nossa velha vida de pecado, nós nos revestimos do Senhor Jesus Cristo, unimos-nos a Cristo. Ele é o segundo marido de Romanos capítulo 7, verso 1 a 6, Jesus. Assim como o casamento humano geralmente produz filhos, nosso casamento com Cristo nos leva a dar frutos para Deus. Por isso diz aqui o capítulo 7 de Romanos e o verso 4. Para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, nós passamos a ser agora de Jesus, o novo marido, e o finalzinho do verso 4, a fim de que demos fruto para Deus. Este casamento meu, seu, com Jesus Cristo produz fruto. E quais frutos? Os frutos de uma vida nova, o fruto do Espírito Santo na sua e na minha vida. Também, quando estávamos sujeitos ao velho homem, à velha natureza dominada por Satanás e condenada pela lei de Deus, nós também produzíamos fruto, conforme diz o verso 5, capítulo 7, verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Estão vendo que no verso 4 diz fruto para Deus. Ou seja, pertencendo ao novo marido Jesus Cristo, produzimos uma vida nova, fruto para Deus. Mas quando estávamos na velha vida, dominada pelo pecado, dominada por Satanás, nós produzimos fruto para a morte. Nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, disse Jesus, que deis muito fruto. Deus deseja manifestar por meio de vós a santidade, a beneficência, a compaixão do seu próprio caráter. Todavia, o Salvador não ordena aos discípulos que se afanem para produzir frutos. Diz-lhes que permaneçam nele, vivendo em Cristo, aderindo a ele, por ele sustentados, e dele tirando a nutrição, dareis frutos segundo a sua semelhança. Desejado de todas as nações, página 652, 653. A parte de segunda-feira. Pecado e lei. A lei e o pecado. Convido você para ler comigo agora Romanos capítulo 7 e os versos 7 a 13. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 7 e os versos 7 a 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Esta é uma expressão bem peculiar de Paulo. De modo nenhum. A lei não é pecado. A lei não morreu. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. É a lei que identifica o pecado?
É a lei que mostra e que define o que é pecado. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto para o pecado. E o verso 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Queridos, aqui nós estamos lendo o escrito de Paulo, e ele diz claramente, qual é a pergunta que Paulo diz aqui no capítulo 7, verso 7? É a lei pecado? De modo nenhum. Pecado é a transgressão da lei. A lei não é pecado. Pecado é a velha vida, os velhos hábitos, a concupiscência. A lei deve ser responsabilizada pela triste condição do pecador? Não. Quem deve ser responsabilizado pela triste condição do pecador? O pecado. Satanás. Satanás e pecado são sinônimos. A resposta de Paulo é inequívoca. Ele diz virtualmente, não há nada de errado com a lei. Ela é santa, ela é boa, faz exatamente o que deve fazer. A lei indica o pecado, a lei condena o pecador à morte, a lei chama a atenção do pecador para Cristo. Eu é que sou pecaminoso, o meu ego, este que nasceu do ventre materno, a natureza pecaminosa. Este é o problema é o meu pecado. O problema não é a lei, nunca foi a lei e nunca será a lei, porque a lei é santa e boa. A lei conduz o pecador ao Salvador. A lei cumpre com o seu papel majestosamente. A lei e o Evangelho estão em perfeita harmonia. Um defende o outro. Com toda a sua grandiosidade, a lei aguilhoou a consciência, fazendo com que o pecador sinta sua necessidade de Cristo como a propiciação do pecado. Paulo declara, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. O senso de pecado, inculcado pela lei, conduz o pecador ao Salvador. Aleluia! Este é o objetivo da lei, conduzir o pecador ao Salvador. Como se explica então o argumento de Paulo de que a lei aviva o pecado? É simples. Por que a lei aviva o pecado? Porque o pecador muitas vezes pode parecer calmo e tranquilo, vivendo em pecado, calmamente e tranquilamente, sem nenhum conflito dentro dele. O pecador, habitualmente, pecador, em paz, vive consigo mesmo e com o mundo, com seus vícios, com seus pecados. Mas quando a lei de Deus lhe aguilhoa a consciência, com frequência ele fica irritado e até enfurecido. Ele rejeita a autoridade da lei, mas a consciência lhe diz que a lei está certa. Por que a lei revive o pecado em nós? Porque a lei mostra-nos o pecado. A lei mostra que nós estamos errados. Queridos, aqui diz claramente Paulo, no verso 9, capítulo 7, verso 9, eu em algum tempo vivia sem lei, e vivia bem, tranquilo, em paz, com os meus pecados. Eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, a lei mostrou que eu não estava bem, que eu estava enfermo pelo pecado, que eu precisava de um Salvador, eu precisava de um remédio, de uma solução. E essa solução é Jesus. Na parte de terça-feira, a lei é santa. Romanos capítulo 7, versos 12 a 15. Abra sua Bíblia e vamos ler Romanos capítulo 7 e os versos 12 a 15. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Eu amo este texto de Romanos 7, 12, porque está mostrando que a lei
é a transcrição do caráter de Deus, o nosso Pai Celestial. O caráter do nosso Pai Celestial é santo, justo e bom. E a lei do nosso Pai Celestial é santa, justa e boa. Não existe nada de errado com Deus, não existe nada de errado com a lei do nosso Deus. O problema é o velho homem, é a velha mulher, é a velha natureza que ama o pecado. E o verso 13 diz: logo tornou-se o bom em morte. E novamente a frase peculiar de Paulo: de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A lei torna e mostra, coloca em evidência o pecado, para que enxerguemos o pecado como algo maligno, algo de Satanás. A lei nos mostra que o pecado é de Satanás. Ele é excessivamente maligno. E o verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Não existe nada de errado com a lei, porque a lei é espiritual. E o verso 14 continua: mas eu sou carnal. O problema está em mim. Como Paulo dizia, está em mim o problema. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Em Salmo 51 diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde que nascemos do ventre materno, nós temos uma natureza pecaminosa, dominada por um senhor chamado Satanás. Satanás governa e domina seres humanos pecaminosos através deste trunfo que ele tem, que é a nossa natureza pecaminosa, o velho homem, a velha mulher. Isto tem que morrer. E este senhor, este marido, ele não tem poder mais sobre você, porque o velho homem morre, então o primeiro marido não tem mais poder sobre você. E então você pode nascer para um novo marido. O novo marido é Jesus Cristo. E ele terá poder sobre você através da natureza santa e espiritual que o Espírito Santo gera em você, meu querido irmão. Bendito seja Deus, porque ele gera em nós uma natureza santa e espiritual igual a de Jesus. Então diz o verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Verso 15 agora: porque o que faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Por isso nós dissemos no início que você e eu, nós somos uma guerra civil ambulante. O que queremos fazer não fazemos, e o que não queremos fazer acabamos fazendo. Nós vivemos neste conflito, queridos. Mas a lei é santa, justa e boa. Deus mesmo é retratado nas Escrituras como justo, santo, reto e bom. Em Mateus 19, 17, Jesus: por que me chamas bom? Jesus fala: bom só existe um, que é Deus. Em Salmos 25, 8 diz que Deus é bom, reto. Paulo enalteceu a lei de Deus no Romanos capítulo 7, dizendo que ela é santa, justa e boa, porque a lei constitui uma transcrição do caráter de Deus. Romanos 7 engrandece a lei, apresentando-a como a grande norma de justiça. A questão considerada por Paulo é a seguinte: como poderá uma vida como a minha, como a sua, tão vacilante em desarmonia com a perfeita lei de Deus, como nossa vida, em tão grande desarmonia com a lei de Deus, poderá atingir o padrão de justiça que Deus requer? Como? Não através da lei, através de Jesus Cristo, através do novo nascimento. Você não se torna filho de Deus, você nasce como filho de Deus. Você nasce como filho de Deus. Você morre e você nasce. Aleluia! É a morte para o pecado do velho homem e o nascimento da água e do Espírito que faz de você e eu filhos de Deus. A lei de Deus é santa como Ele próprio é santo, perfeita como Ele é perfeito. Ela apresenta aos homens a justiça de Deus. No Filho Jesus Cristo, Deus nos oferece esta perfeita justiça da lei, porque Jesus Cristo viveu em obediência perfeita à lei. Só Ele viveu em perfeita obediência à lei. E Ele nos acredita esta justiça dEle, esta perfeita obediência dEle. Ele nos acredita na justificação. E na santificação,
ele nos ensina a também obedecer à lei de Deus. Primeiro ele nos acredita a obediência dele, depois ele nos ensina a obedecer à lei de Deus, dando-nos o poder da obediência, isto no processo da santificação. Quando você pega uma trena, quando você pega uma fita métrica, a fita ou a trena serve para medir as coisas, mas não para modificá-las. Assim também um espelho serve para mostrar o seu rosto, a condição do seu rosto, a sujeira do seu rosto, mas não para limpá-lo. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Muitos pensam que devem confiar em Cristo para o perdão dos pecados. Mas, depois dos pecados serem perdoados, eles procuram, por seus próprios esforços, viver a vida reta e obediente. Isto está errado. Em Jesus Cristo nós somos perdoados. E é também em Jesus Cristo e pelo poder de Jesus Cristo que nós vamos viver uma vida reta e obediente. Sempre é através de Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo recebemos o perdão e depois, continuamente pela fé, diariamente pela fé em Jesus Cristo, recebemos o poder do Espírito Santo para não pecar, para obedecer, mas sempre pela fé em Jesus Cristo. Qualquer esforço fora de Jesus Cristo será um esforço fracassado, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, é nada mesmo. Não poderemos fazer nada sem Jesus. O que Paulo estava querendo dizer quando ele diz no verso 14: eu sou carnal, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado? O que é que Paulo queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele, e você também, e eu, somos seres fracos e pecaminosos. Nós somos carnais. Nascemos fisicamente, carnalmente. Mas quando nós nascemos espiritualmente, da água e do Espírito, gerados pelo Espírito Santo, então nós não vamos mais falar somos carnais, nós somos agora espirituais em Jesus Cristo. Somos espirituais em Jesus Cristo. A natureza pecaminosa ainda existe, mas ela não domina mais a nossa vida. Queridos, não temos dificuldade de nos identificar com Paulo quando ele diz eu sou carnal. Muitas vezes reconhecemos a espiritualidade da lei, mas não conseguimos guardá-la. Agora vamos para a parte de quarta-feira. O homem de Romanos 7. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 7 e vamos ler os versos 16 e 17. Os versos 16 e 17. Aqui lemos: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ao considerar o dilema descrito por Paulo, procure relembrar sua própria experiência. Paulo diz que era carnal, vendido à escravidão do pecado. Não conseguia fazer as boas coisas que queria fazer. Sabia que nele não habitava nenhum bem, conforme diz o verso 18. Uma parte dele preferia pecar, outra parte dele preferia não pecar. Este conflito que nos faz uma guerra civil ambulante. Por isso diz aí o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quanto bem existe na minha carne, na sua carne, na nossa natureza carnal? Nenhum bem. Nenhum bem. O bem não existe em nós. O bem vem de fora, vem de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, o bem é implantado em nossa vida. Através do Espírito Santo, a natureza santa, justa e boa de Jesus é gerada em você e em mim. Sempre no cristianismo, o bem, a justiça, a bondade vem de fora, vem de Jesus Cristo, não vem aqui de dentro. Portanto, queridos, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Nesta parte de quarta-feira,
A serva de Deus, Ellen White, descreve a experiência do povo de Israel. O povo não compreendia a pecaminosidade dos seus corações. O povo de Israel, quando saiu do Egito, depois de 430 anos como escravos, eles eram totalmente ignorantes de muitas coisas, e principalmente ignorantes de Deus. Eles viviam em apostasia no Egito, por isso Deus os tirou de lá, para produzir uma reforma espiritual no seu povo. Ellen White descreve que o povo não compreendia a pecaminosidade dos seus corações e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. E prontamente entraram em aliança com Deus, entendendo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça. O povo de Israel declarou: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Êxodo 24, 7. Não obedeceram nada. Eles fizeram um pacto com Deus confiando na justiça própria, no próprio poder para obedecer aquela lei de Deus. E Deus permitiu que eles confiassem em si mesmos. Deus permitiu que eles quebrassem a cara, para que entendessem que eles eram incapazes de obedecer por si mesmos. Apenas algumas semanas se passaram antes que violassem a sua aliança com Deus e se curvassem para adorar uma imagem esculpida, o bezerro de ouro. Não poderiam esperar o favor de Deus mediante uma aliança que tinham quebrado. E agora, vendo sua índole pecaminosa e a necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado na aliança abraâmica. Deus permitiu que eles caíssem fundo no pecado, adorando um bezerro de ouro. E Moisés quebrou as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Queridos, poderia haver perdão para um povo que não sentia a necessidade de um Salvador? Não. Mas então, condenados, agora sob a maldição da lei que eles transgrediram, eles sentiram a necessidade de perdão. Por isso um cordeiro foi morto. E Moisés fez expiação pelo povo através do sangue do cordeiro, que simbolizava Jesus Cristo. Eles começaram a entender a necessidade que eles tinham de um cordeiro. O cordeiro que foi morto no Jardim do Éden para perdão de Adão. O cordeiro que foi morto no Monte Moriá por Abraão, que morreu no lugar, o cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Abraão entendeu a necessidade de um cordeiro. E agora o povo de Israel estava entendendo a necessidade de um cordeiro. Eles sentiram a sua própria pecaminosidade e sua incapacidade para obedecer. Infelizmente, por não renovarem sua devoção a Jesus Cristo diariamente, muitos cristãos estão, de fato, servindo ao pecado, por mais que detestem admiti-lo. Eles racionalizam e argumentam que, na realidade, estão passando pela experiência normal da santificação e que simplesmente ainda têm um longo caminho a percorrer. Assim, em vez de levarem a Cristo pecados conhecidos e pedir a vitória sobre eles, essas pessoas se escondem atrás de Romanos capítulo 7, que lhes diz, pensam elas, que é impossível fazer o que é certo. Muitos lançam mão de Romanos capítulo 7 para defender os seus pecados. Meu querido irmão, não se levante em defesa dos seus pecados. Pecados não devem ser defendidos, pecados devem ser confessados. Não use Romanos capítulo 7 para defender os seus pecados, dizer, está vendo? Paulo não conseguia, eu também não consigo. Queridos, Romanos capítulo 7 mostra o conflito entre a natureza pecaminosa dominada por Satanás e a natureza santa dominada por Jesus Cristo. Nós deveremos dizer morte ao velho homem, morte a estes velhos hábitos e abrir os braços para Jesus Cristo e dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá a vitória. O cristão não foi gerado pelo Espírito Santo para viver em fracassos. O cristão não foi gerado pelo Espírito Santo com a natureza espiritual de nosso Senhor Jesus para dizer eu não posso, eu não consigo, não adianta. Não, você nasceu gerado pelo Espírito Santo para a vitória. A vitória de Jesus Cristo nos é creditada. E Deus nos olha como homens e mulheres vitoriosos. Por quê?
Porque estamos escondidos em Jesus Cristo, porque estamos clamando por Jesus Cristo, porque estamos dependendo de Jesus Cristo. Portanto, não continue na prática de pecados conhecidos, usando Romanos capítulo 7 para defender os seus pecados conhecidos não confessados. Pecados é para serem confessados e não defendidos. Na verdade, este capítulo 7 de Romanos revela que é impossível fazer o certo quando uma pessoa é escrava do pecado. Mas quando você é escrava de Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida, então a vitória é certa. A vitória é possível em Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos dê a vitória. Na parte de quinta-feira, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versos 21 a 23. Romanos capítulo 7, versos 21 a 23. Eu louvo a Deus porque o capítulo 7 de Romanos não parou no capítulo 7, verso 23. Graças a Deus existe o verso 25. Vamos ler os versos 21 a 23. Acho então em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo que intelectualmente ele queria fazer o bem e amar a Deus e obedecer à lei de Deus. Mas o verso 23 diz: mas vejo nos meus membros, ou seja, nos meus braços, nos meus pés, nos meus instintos, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. É a lei de Deus em nossa mente, Paulo diz, e é a lei de Satanás através da natureza velha, a natureza pecaminosa, querendo nos dominar. O verso 23 está dizendo: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, o verso 21 a 24 relata a experiência desesperadora. Eu convoco você, meu querido irmão. Eu desafio você melhor. Desafio para não ficar parado, estacionado na Avenida 7 de Romanos. Muitos compram um terreninho na Avenida 7 de Romanos, constrói a sua casinha ali e vive ali. Muitos vivem esta vida de cristão fracassado. Não consigo, bem que eu queria, mas eu não tenho forças. Bem que eu queria fazer isso, mas não tenho forças, porque eu sou dominado, porque o meu pai já era assim, eu nasci assim, eu fui educado desta maneira, então não consigo vencer os meus vícios, não consigo vencer este pecado. Muitos moram na Avenida 7 de Romanos e nunca chegam até o verso 25 de Romanos 7. Eu desafio você a continuar avançando e chegar ao verso 25 de Romanos 7. Você vai ficar estacionado em Romanos 7, choramingando os seus pecados, lamentando os seus fracassos, ou você vai avançar até o verso 25 e dar o grito da vitória? Qual é o grito da vitória? Verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O verso 24 mostra Paulo no fundo do poço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não vê escape nenhum, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Olha para frente, não vê escape nenhum. Olha para trás, não vê escape nenhum. Miserável homem que eu sou. Mas de repente Paulo olha para cima. Você tem que olhar para cima, meu querido irmão, porque é de cima que vem o socorro. O nosso socorro vem de Jesus Cristo, vem do céu. Por isso o grito de vitória, no verso 25, Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A natureza pecaminosa é literal, nasceu comigo do ventre materno. Mas a natureza espiritual também é literal, nasceu ao você e eu nascemos da água e do Espírito. O Espírito Santo gerou em nós a natureza santa e espiritual de Jesus. Não tem por que
eu e você ficarmos choramingando e chorando as nossas pecaminosidades, os nossos fracassos. Não tem porquê. Porque ambas as naturezas são reais. Natureza pecaminosa e natureza espiritual. E eu tenho que me alegrar na natureza santa e espiritual, gerada pelo Espírito Santo em mim e em você. E não ficarmos choramingando e lamentando o fracasso da natureza pecaminosa. Queridos, Romanos capítulo 7, verso 25, traz para você o grito da vitória. A saída é para cima. A saída não é para trás, e nem para frente, e nem para a direita, e nem para a esquerda. A saída, a solução é para cima. Jesus Cristo é a solução. Ao terminar, meu querido, eu quero convidá-lo, desafiá-lo, para matar de fome a natureza pecaminosa, o velho homem. Como é que podemos matar de fome este velho homem, esta velha mulher? Primeiro, evite a condescendência com apetite. Seja temperante como Daniel. Número 2, preocupe-se com as boas coisas. Pense nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, não nas coisas que são aqui da terra. Número 3, evite os programas de televisão, as novelas, os filmes de Hollywood, tudo que é prejudicial para a sua vida espiritual. Número 4, abstenha-se dos prazeres pecaminosos. Agora, meu querido irmão, como é que você pode nutrir a natureza espiritual gerada pelo Espírito Santo em você? Número 1, ajude os outros. Número 2, passe tempo na natureza e em comunhão com Deus, em oração. Número 3, estude diariamente a Bíblia. Ore constantemente, vigiar e orar incessantemente, e jejue um dia por semana. Número 4, partilhe a sua fé. Testemunhe, conte para os outros quão precioso é Jesus Cristo. As plantas e flores não crescem em virtude do seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. Você também e eu, nosso crescimento na graça, nosso gozo, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Jesus. É pela comunhão com Jesus, todos os dias, todas as horas, permanecendo em Jesus, que devemos crescer na graça. Ele, Jesus, é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Diz Davi: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Salmos 16, verso 8. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante, uma serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Jesus. Vossa fraqueza se acha unida à sua força. Vossa ignorância está unida à sabedoria dele. Vossa fragilidade está unida ao seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhem para Cristo. Jesus é a solução. Fique com Jesus. Amém.